queria falar com você hoje a respeito de algo que a Bíblia, ela trata com a gente de uma forma muito séria, e que a gente que é cristão, você que está começando a caminhada, você que ainda nem começou na caminhada, você precisa entender isso aqui para você compreender, né? Por que que o cristão ele fala diferente? Por que que o nosso procedimento deve ser diferente? A Bíblia diz em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, o Pedro escreve para a igreja essa epístola, é quase lá no finalzinho da Bíblia. No capítulo 2, no versículo 11, a Bíblia fala o seguinte, o Pedro fala assim, ó, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Então, preste atenção, o Pedro fala aqui, chama primeiro, né, o povo de Deus, a igreja do Senhor, como um povo amado, né, um povo amado. Ele fala assim, ó, eu falo com vocês como se eu estivesse falando a peregrino e como se eu estivesse falando a forasteiro. Por que que peregrino? Uma pessoa que ela peregrina, por exemplo, tem um monte de gente que é lá da Venezuela, da Colômbia, de outros países aqui de perto, aqui em Manaus. Então essas pessoas, elas não falam a nossa língua. O hábito alimentar delas é diferente, né? O jeito do humor é diferente, né? As tradições, né? A cultura é diferente. Então, quando o Pedro fala aqui sobre ser um peregrino, ele está falando assim, ó, eu estou falando com alguém que não pertence a esse mundo, né? Eu estou falando como se fosse forasteiro, que é um forasteiro também, é alguém que não tem, que sabe que aquele não é o país dele, aquele não é o lugar dele. Então ele trata a igreja com essa consciência. Eu estou falando para vocês como eu estivesse falando com uma pessoa que sabe que não é daqui, que não pertence a esse lugar. Olha, o proceder de vocês, ele deve ser diferente. O jeito de falar de vocês deve ser diferente. Por quê? Porque as pessoas que não conhecem a Deus devem ver em vocês as boas obras. Devem enxergar em vocês uma diferença. Então, eu falei agora há pouco que por que, né, aquele que é cristão, até mesmo aquele que não é cristão não entende, né? Não entende, por que que o crente fala esquisito, né? Os cristãos, eles têm um negócio meio esquisito, um papo meio esquisito, assim, perdoa, negócio de perdão, tem que perdoar, né? Casou, tem que ficar casado, que negócio é esse? É porque nós consideramos que nós somos peregrinos aqui, que nós somos forasteiros aqui. O nosso pensamento, o pensamento de viver cristão, o modo de viver cristão, de casamento, de solteiro, de uma pessoa que é noiva, de uma pessoa na empresa, o proceder daquela pessoa que conhece a Deus tem que ser como um proceder diferente do povo que vive aqui nesse mundo como se esse mundo fosse o seu lugar e não tivesse nada além desse mundo. Preste atenção aqui, talvez você fique aí, né, às vezes, resistindo a essa mudança, resistindo, né, àquilo que o Senhor fala com você. Por que que eu tenho que perdoar? Porque se você conhece a Deus, se você conhece a palavra de Deus, se você tem compreensão sobre as coisas espirituais, você precisa compreender que a sua forma de reagir a alguém te atacando é diferente. Que a sua forma de reagir quando alguém se levanta contra você, a Bíblia diz que bem-aventurados somos nós quando nos perseguirem e nos maltratarem por amor a Cristo. A Bíblia diz que grande será o nosso galardão no céu. Então, quando você é maltratado, é perseguido por amor a Cristo, porque você é de Cristo. Me marcam lá na empresa porque eu sou cristão, me marcam lá na escola, ficam, né, sofro bullying porque na escola eu sou de Cristo, meu proceder é diferente. A Bíblia diz que você é abençoado. Então, você deve realmente insistir em ter um proceder diferente. Então, você não deve resistir à mudança da palavra de Deus. A palavra de Deus vem para mudar a mim e a você. Vem para mudar o nosso humor, vem para mudar o nosso caráter, vem para mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir como casado. Talvez você que está aí, o seu conhecimento a respeito de casamento foi aquilo que você viu seu pai e sua mãe. Você viu a sua família viver, né? Muitas traições, gritos dentro de casa, a mulher como sendo aquela que faz tudo e o homem é aquele que se exime da sua responsabilidade. E talvez você esteja
repetindo a mesma história, o mesmo modelo de casamento que você viu seus pais aí viver, os seus tios, seus avós, enfim. E aí Deus está falando para você que hoje você é forasteiro. Você conhece a palavra de Deus? O Senhor está falando para você como se estivesse falando com um peregrino, uma pessoa que entende. Eu não sou desse lugar. Se eu não sou desse lugar, o meu proceder é diferente. O meu jeito de agir no meu casamento vai ser diferente. Vai ser diferente do meu pai, da minha mãe. Vai ser diferente da novela. Primeiro que não é nem para estar assistindo novela, mas tudo bem. É diferente daquilo que eu vejo na TV, nos filmes de Hollywood. Em Hollywood, né, nos filmes, nas novelas, a gente vê a mulher sendo aquela, né, que quer mostrar o corpo para ver se o homem dá valor. Ah, eu vou lá, eu vou pagar, eu vou sair sozinha então para ver se ele corre atrás de mim. Minha irmã, você é casada? Essa arma não é arma de Deus, essa é arma do diabo. Você quer provocar ciúme no seu marido, você quer provocar outros homens para o seu marido olhar para você, então ele te dar valor. Você vai estar fazendo aquilo que é contra a palavra de Deus. Você é serva de Deus, você é diferente. Você é servo de Deus. Se você é homem que está acompanhando aí, você é diferente. Você não é aquele homem que passa uma mulher e você fica olhando para toda mulher que passa. Você é casado. E mesmo que seja solteiro, você não deve proceder assim. Deus fala conosco, através do Pedro aqui nessa passagem. Que essa passagem direcione a sua mente e o seu coração. Se renda à palavra de Deus, mude o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, peça ajuda para Deus. Sozinho a gente não consegue. Fuja da aparência do mal, fuja do pecado e você vai ser bênção de Deus onde você estiver, em nome de Jesus.